todos, com todas. Então, pessoal, de forma bem resumida aqui, para não tomar muito tempo de vocês, a gente conseguiu trazer um convidado muito especial. A gente já fez aí diversas lives, diversas mentorias junto, e até para pegar um gancho assim para vocês entenderem a importância desse assunto, não sei se todo mundo sabe disso, mas ano que vem, de quebra, sempre para facilitar a vida da gente que empreende, a plataforma, né, o Meta, o Facebook, o Instagram, ele já anunciou pelo menos um reajuste no custo por lead de pelo menos 12%. O que isso significa? Que pelo menos 12% do seu custo ali, do custo por lead, ano que vem vai ser mais caro, tá? E hoje, gente, o que é importante para uma clínica odontológica, para um negócio, né, é diversificar. Então não dá mais para ficar dependendo, como era antes, só de indicação, né, às vezes só de uma parceria, às vezes só do Facebook, como muitas empresas hoje, muitas clínicas têm essa dependência. Então esse assunto de hoje vai ser algo que, se você colocar em prática, você já vai sair à frente ano que vem, quando tiver isso, porque se você não tomar cuidado, imagine você ter 12% de custo a mais só de você virar o ano, né? Só de você entrar ali em janeiro. Então, essa questão de diversificar, de ter novas fontes de receita, de pacientes, eu acredito que tudo que vem para somar é válido. Então, Marvel, agradeço aí o tempo, tá? Pela disponibilidade também. E como eu falei, a minha ideia aqui é trazer uma introdução bem prática, tá? Então já coloquei aqui a reunião para gravar, já pode iniciar aí, beleza? Beleza. Bom, Matheus, boa noite a todos. Matheus, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Tá, me apresentando aqui, pessoal, antes de eu começar a falar, né, vocês precisam saber com quem estão falando antes, né? O meu nome é Marvio Charles, tá? Eu sou dentista, sou formado há muito tempo já, desde 2000 que eu sou formado, então tenho 25 anos na estrada aí. Só que eu sou um dentista que não gosta de atender. Eu não gosto de atender, então eu fui para a área empresarial. Tá? Eu atendi por muito tempo, atendi por 7 anos, então eu já percorri todo o caminho que boa parte dos dentistas percorrem, né? Trabalhei por porcentagem em diversas clínicas, ia com a minha maletinha em várias clínicas, tal. Tive consultório sem secretária, só eu atendendo. E depois, quando eu comecei a me encontrar na área mais empresarial, montei uma clínica com equipe, onde eu não faria parte do atendimento. Tá? Então, eu pude me dedicar exclusivamente à gestão da clínica. E dali eu fui criando várias soluções. Né? Inclusive, eu tenho formação em gestão, né, pela Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de negócio do mundo. Tá? E aí, essa minha experiência aí, quando eu montei o meu negócio, eu pude dedicar aqui, pensar e planejar o negócio de gestão sem me preocupar com o atendimento, só me preocupando com o gerenciamento da equipe. E como o Matheus falou, né, eu sempre tive a preocupação de diversificar a minha captação de pacientes, para não depender de uma só. Né? Porque quando você depende de uma só, essa uma para de funcionar, aí você é refém dela. Tá? Então, eu sempre tive essas variadas formas, e eu sempre também senti a necessidade de ter uma captação minha, própria, sem depender de nada, sem depender de plataforma, sem depender de convênio, sem depender de nada. E daí que surgiu a ideia de ter um plano odontológico próprio. Tá? Então, eu comecei na verdade, a ideia do plano próprio surgiu quando eu tive eu tinha parcerias ali com alguns clubes, cartões de desconto, que vocês devem conhecer, e eu comecei a perceber que teve um em especial que fez uma parceria forte, que me encaminhava muitos pacientes, e eu comecei a perceber que os clientes vinham muito por conta da minha clínica. Então eu vi que eles estavam conseguindo vender a mensalidade de acesso ao cartão deles pelo benefício que eu estava entregando. Só que eu não estava ganhando nada com essa mensalidade. E aí eu pensei, por que eu não corto esse intermediário e eu mesmo forneço esse plano? E assim nasceu a primeira ideia do plano próprio. Então aí, obviamente, né, isso aí foi em 2015, né, de lá para cá evoluiu muito, hoje eu tenho um modelo já testado, já muito mais desenvolvido do que era aquele mais rudimentar naquela época, tá?
mas é só para mostrar para vocês a necessidade de onde surgiu e como que surgiu essa ideia, como ela faz sentido e se encaixa aí no mercado, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês já devem ter pensado alguma vez em ter um plano odontológico próprio, porque é comum, quando eu falo com dentistas, eles sempre falam, putz, já tinha pensado em fazer isso. Só que é um clássico que eles falam, já pensei em fazer isso, só que eu não sei nem por onde começar. Então, hoje a gente vai ver aqui, eu vou trazer uma ideia bem estruturada para que vocês vejam que é possível, que não é nem um bicho de sete cabeças, que é possível realmente fazer. Tá? E é possível também que vocês já devem ter tido pacientes que perguntaram para vocês se a clínica tinha um plano próprio. É bem comum dos meus alunos aí, de dentistas que são meus alunos, falarem dessa necessidade. Então, isso para mim já mostra que é um produto, o plano próprio é um produto que casa com a necessidade do cliente, que os pacientes querem, e acreditem, eles querem. Tá? Os pacientes, eles não são bobos, eles sabem que os convênios, que nenhum dentista gosta de atender convênio, porque convênio paga pouco. E eles querem ser bem atendidos. Então, quando você faz um plano próprio, é um plano de atendimento particular. E aí eles se interessam. Tá? Se bem montado, se bem ofertado, com uma oferta clara que ele consiga entender e ele veja valor, vende e vende muito. Inclusive, aqui, ó, o Matheus estava falando de custo por lead. Relato de vários alunos meus que resolvem divulgar o seu plano através de tráfego pago, que quando eles divulgam o plano próprio, por o lead mais barato que eles tiveram. Porque e não é difícil de entender isso, Matheus, porque é uma oferta diferente. A maioria das clínicas, quando fazem criativos, estão divulgando a clínica ou um tratamento, e aí fica muito uma igual às outras. Quando você faz uma oferta diferente, um plano próprio, por exemplo, já gera uma curiosidade no cliente. E aí ele vai lá e clica no link. Tá? Então, só aí você já vai conseguir recuperar ou minimizar esses 12% de aumento aí que vão ter aí ano que vem. Tá? Bom, eu vou passar aqui, começar aqui a explicar para vocês, tá? O que eu trouxe aí para vocês. E o meu estilo de dar aula aqui, para manter a atenção de vocês, eu gosto de usar um quadro branco e vou escrevendo, para vocês ficarem atentos e fixarem o que eu estou passando. Tá? Então, vocês vão ver que constantemente eu vou compartilhar a tela, tá? Como eu vou compartilhar agora, e descompartilhar para continuar a explicação. Então, vamos lá. Começou a aparecer aqui o plano próprio para as clínicas. Tá aparecendo. Isso aí. Então, vamos lá. Matheus, aparece meu rosto também? Tá aparecendo aparece aqui, o rosto também. Uhum, sim. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando para vocês, esclarecendo quais as vantagens de ter um plano próprio da sua clínica. Eu vou listar aqui para que fique bem claro, a gente não vai comprar uma ideia se a gente não consegue enxergar as vantagens por trás dela. Então, eu trouxe aqui 6 vantagens bem claras, perceptíveis para vocês poderem entender como é interessante vocês terem um plano odontológico próprio na clínica de vocês. A primeira delas é a geração de uma renda recorrente mensal, constante e crescente. Todos os meses. Sim, isso acontece com o plano próprio. Por quê? Porque você vai estar cobrando uma mensalidade, para o paciente ter acesso aos benefícios, vantagens e coberturas do seu plano. Então, ele vai pagando uma mensalidade e você fecha um contrato, obviamente, de no mínimo 1 ano. Então, no decorrer daquele ano, você vai ter ali a mensalidade entrando todo mês. E a cada novo assinante, vai aumentando o valor dessa mensalidade. E os valores vão se somando. Do mês passado, soma-se ao mês subsequente e assim por diante. Então, isso te traz uma previsibilidade de caixa, coisa que nós dentistas não temos. A gente sempre depende da venda de tratamentos, das próximas vendas. E isso gera uma agonia muito grande na gente.
Então, quem trabalha com ortodontia já tem uma ideia do que é ter essa previsibilidade, porque trabalha com as mensalidades da ortodontia. Então, imagina você ter esse conceito da ortodontia aplicado à sua clínica, a todos os procedimentos da sua clínica. Então, essa é uma vantagem que é muito atraente. E acreditem no poder disso aqui. À medida que vai tendo paciente, eles vão indicando um para o outro. Quando você vê, você está com uma renda recorrente grande, constante, crescendo, que já paga praticamente teus custos fixos todos, que já paga boa parte dos teus custos, e o que entra depois é lucro. Tá? Quando não, você já tem até lucro com a própria renda recorrente. Tá? Bom, segunda vantagem, um aumento expressivo do tempo de fidelização do paciente. Dos pacientes, né? Por que isso? Porque se o paciente assina um plano odontológico próprio da sua clínica, por que ele vai em outra clínica? Se ele já assinou o plano da sua clínica, ele vai usar o tratamento da clínica que ele tem o plano. Então, no mínimo, ele vai ficar fidelizado pelo tempo de contrato. Se você entregou um bom serviço, entregou tudo que prometeu, ele vai renovar o contrato e vai continuar sendo fiel. Então, ao invés de você ter só a fidelização, você aumenta o tempo de fidelização e ainda está recebendo uma mensalidade por isso. E eles estão pagando com gosto. Tá? Então, isso, só aqui temos duas vantagens que são de extremo valor para quem tem uma clínica odontológica. Porque todos sabemos, né? Um cliente fiel é bem mais barato do que um cliente novo que tu tem que ficar comprando, né? Reconquistando todo mês. Terceira vantagem. Ele é um poderoso diferencial competitivo. Aquilo que eu estava falando no início aqui. Você ter um plano próprio e ofertar isso te deixa diferente, velho. Quantas clínicas têm um plano próprio? A minoria, muito poucas. Para te falar a verdade, eu só conheço dos meus alunos. Então, é um poderoso diferencial competitivo, porque além de ser um diferencial, é um diferencial casado com aquilo que os pacientes querem. Os pacientes querem ter um plano próprio. Tanto é que muitos dos pacientes de vocês já devem ter perguntado: essa clínica não tem um plano? Então, isso traduz-se um excelente diferencial competitivo, reduzindo dessa forma o preço por lead. Quarta vantagem, é uma fonte contínua de captação de milhares de pacientes. Sim, isso é verdade. Eu vou falar mais à frente para vocês como você pode usar o plano próprio para captar vários pacientes, reconquistar seus pacientes que já passaram por aí, sem gastar um centavo. Você, além de você fazer isso, você pode ainda fechar o seu plano com empresas, tá? Para poder captar aqueles colaboradores, sócios, familiares, até mesmo clientes dessas empresas, sem gastar nada com isso. Tá? Então, quando você monta uma estrutura de plano com uma oferta clara e condizente com o que o paciente ou empresas querem, isso se torna uma fonte contínua de captação de pacientes com um custo mínimo. Se você ainda bota no tráfego pago, né, isso aumenta poderosamente aí o efeito disso. Tá? Então, traduz-se aí numa clara vantagem do plano próprio. Quinta vantagem, estimula uma indicação espontânea. Sim, isso acontece. Por que acontece? Porque é uma novidade, de poucas clínicas têm um plano próprio. Então, o paciente, ele se estimula a indicar a clínica dele, que tem um plano próprio, somente se ele já fez, porque ele é uma novidade, ele está trazendo uma novidade para quem ele está indicando. E ter uma novidade é estimulante para você poder falar sobre ela. Então, o paciente gosta de falar, contar uma novidade, e isso é uma novidade. E se ele está gostando, se ele comprou essa ideia, ele vai indicar. Então, é bem comum, tá? Os pacientes que fecharam o plano com a sua clínica, você receber outros pacientes falando: fulana de tal me indicou, disse que aqui tem um plano próprio, ou ligações falando sobre isso. Tá? Então, isso acontece, ou indicações, você não precisa nem criar
programas de indicação. A coisa já acontece naturalmente. Lógico, se você criar programas de indicação, potencialize isso. Mas, por si só, ele já estimula uma indicação espontânea. E a sexta vantagem é que o plano próprio é um poderoso fechador de tratamento. Isso é muito verdade. E é fácil de entender por quê. Por quê? O paciente vem fazer um orçamento na sua clínica, você vai passar no particular o preço. E aí, depois, ele vai tomar o choque do particular e depois você vai oferecer para ele. Você sabia que esse tratamento aqui você pode fazer pelo plano da nossa clínica, que vai ficar bem mais em conta para você, vai ficar um melhor negócio para você. Você mostra o plano da clínica, aquele paciente, ao invés de fechar só os tratamentos mais emergenciais, porque é o que cabia no bolso dele, ele vai lá e fecha tudo. Então, ele estimula, ele mostra para o paciente que aquilo que antes estava inalcançável está mais acessível para ele. O plano viabiliza ele fazer todo o tratamento, que é o que ele quer fazer, todo o tratamento. E aí, ele se tornando fiel, né, porque ele vai fechar 1 ano de plano, pelo menos, no mínimo, ele acaba fechando todo o tratamento e se transforma num poderoso fechador de tratamento. Então, tudo isso aqui te faz tu ver que tem muitas vantagens de ter um plano próprio, tá? Mas existe uma grande objeção, agora eu vou descompartilhar para conversar com vocês. Existe uma forte objeção por parte dos dentistas em relação ao plano próprio, que pode já estar passando aí na cabeça de vocês, que eu já vou falar agora, tá? Para poder desmistificar isso. Que é a questão da ANS e do CRO. É muito comum. Praticamente todos os dentistas, eu vou te falar, que ouvem a oferta do plano próprio, vêm perguntar, mas e o CRO autoriza? E a ANS? Não sei o quê. Isso aí vai dar problema para nós? Então, eu vou trazer uma explicação aqui para desmistificar isso, tá? Primeiro, em relação ao CRO. CRO não regula planos. O CRO, ele regula o exercício da profissão. Então, você tem lá o código de ética, os pontos do código de ética que você tem que cumprir, e nada fala sobre planos. Não tem nada falando sobre a regulação, nada regulando se você pode ter plano ou não. Regular planos é uma responsabilidade da ANS. Nada tem a ver com o CRO. Tá? O CRO vai se envolver com você, vai te notificar se você estiver divulgando o preço do seu plano. Aí ele vai te chamar porque você está infringindo um item do Código de Ética relacionado à divulgação de preço, não por causa do plano. Então, se você divulgar, o plano da nossa clínica é R$ 49,90 por mês, aí ele vai te chamar a atenção por causa do R$ 49,90 por mês, não por causa do plano. Então, CRO, esqueçam, não se preocupem com o CRO. CRO não se envolve com planos. Agora, a ANS, que é a preocupação principal aí dos dentistas. A ANS, ela de fato regula planos de saúde. Só que ela regula planos de saúde que funcionam como uma operadora de saúde, ou seja, aquelas que atuam como um intermediário entre o paciente e os prestadores de serviço. Então, um plano de saúde que tem uma rede de clínicas e profissionais, seja médicos, dentistas, credenciados ao plano, onde ele vende o plano para os pacientes, recebe dinheiro dos pacientes, e aí encaminha esses pacientes para a sua rede credenciada, e aí paga essa rede credenciada conforme a produção. Esta operação de saúde precisa de registro no INSS. Mas não é isso que está sendo proposto aqui. O plano próprio é o plano exclusivo da sua clínica, sem intermediários. Você não tem uma rede de parceiro, uma rede de credenciado. Você não está criando um plano para credenciar outras clínicas para atender o seu plano, para você faturar em cima das mensalidades do plano. É um plano da sua clínica, ou seja, você tem você quer prestar o serviço da sua clínica, então criando um plano para atender os seus pacientes. Apenas isso. Isso, quando é desse modelo, você não precisa de registro no INSS. Tá?
ou mal comparando, para vocês entenderem, é como se o plano próprio é como se fosse para ser classificado em alguma coisa, ele pode ser classificado como um plano de pagamento. Ao invés de eu estar cobrando individualmente por cada procedimento, eu estou cobrando uma mensalidade e entregando alguns procedimentos por essa mensalidade. Ou seja, é um plano de pagamento. Eu não preciso de registro no INSS para poder fazer um plano de pagamento para meus pacientes. Tá? Mas eu vou além, porque eu já estou bem acostumado a responder essa objeção, porque essa é a principal. Eu já tive dentistas que foram um pouco mais desconfiados, que foram me perguntando e falando, não, se está cobrando mensalidade, é plano. E se está cobrando mensalidade, então precisa do INSS. Então eu respondo, por acaso, a cobrança de mensalidade é que caracteriza o negócio ser um plano odontológico ou não? Se isso for verdade, a partir de agora, todos aqueles que vendem ortodontia através da mensalidade, das manutenções com mensalidade, são obrigados a ter a ANS. A ortodontia não pode. Por que não pode? Está trocando a prestação de um serviço odontológico por uma mensalidade. Não falou que era a cobrança de mensalidade que determinava se ter ANS ou não? Então não pode fazer orto também. Percebe como o argumento perde consistência? Então, o que ele caracteriza o plano é isso, é você estar caracterizado como um plano mesmo, com rede credenciada e tal. No caso aqui, o plano próprio que é proposto para vocês não tem nada a ver com isso. Tá? Se mesmo assim, depois de toda essa explicação, você ainda está receoso, porque eu sei que ainda tem gente que fica receoso, eu trago uma coisa para lembrar para vocês. Antes da ANS se preocupar em ir te regular o plano próprio da sua clínica, do seu consultório ali, eles estão com uma briga muito maior, que é com os cartões de desconto, que ainda não tem registro no INSS, que é um negócio enorme, que envolve o Brasil inteiro e que possui uma rede credenciada. Então, eles estão na briga, querendo fazer os cartões de desconto também terem obrigatoriedade de registro no INSS, e não conseguiram ainda. Então, se nem os cartões de desconto têm registro no INSS, vocês acham que vai ter cobrança de registro no INSS do consultório ou de uma clínica local com o seu plano próprio para atender os seus pacientes? Então, assim, se esse é o travamento que vocês têm para ter um plano próprio, esquece disso. Nunca vi dar problema. Não tem como dar problema isso. Tá? Tá dentro da lei. Tá? Vocês estão embasados dentro da lei para ter um plano próprio aí dentro do modelo e dos cuidados que eu trago aqui para vocês. Tá? Existem alguns cuidados para montar o plano e alguns cuidados de operar esse plano e alguns cuidados de divulgar esse plano para você não ser caracterizado na obrigatoriedade de INSS. Tá? Bom, me alonguei um pouco nisso porque eu sei que é a maior objeção que tem. Tá? Bom, outra objeção que tem, muito forte, tá? Que é como que eu vou... Ok, Marvel, eu vou montar aqui o meu plano e tal, mas como que eu vou competir com os grandes planos? Se, poxa, eu tenho uma Odontoprev, por exemplo, que está cobrando R$14,90 por mês, R$19,90 por mês, eu não consigo sobreviver para cobrando esse valor e entregando tudo que eles entregam. Então eu vou desmistificar aqui mais esse mito. O plano próprio não é o mesmo produto que a Odontoprev ou os demais convênios odontológicos tradicionais entregam. O plano próprio é um plano odontológico de odontologia particular. É de tratamento particular, não é do tratamento de convênio. Tá? Como eu falei, os pacientes sabem que os dentistas não gostam de ser atendidos por convênio. Eles sabem, que não é uma novidade isso, eles sabem que o dentista que está atendendo por convênio está atendendo em menos tempo, está usando material que não é o mesmo que é utilizado no particular. Ele sabe disso tudo, senão a conta não fecha. E ele quer um atendimento particular. Então, já é outro produto. Então, você não precisa competir com os grandes planos, por não ser o mesmo produto. Uma vez sabendo disso, o seu plano
ele não precisa custar mais barato ou o mesmo preço dos demais convênios. Ele só precisa ser um melhor negócio para o paciente do que o paciente fechar o tratamento no particular. Porque, veja bem, o paciente está indo na sua clínica para fechar no particular. E você tem um plano próprio que fica um melhor negócio para ele fechar o tratamento. É isso. Você está competindo contra o seu particular. Você compete com você mesmo. Você não compete com os convênios tradicionais. Tá? Então, o seu plano, vou falar essa frase aqui, e vou até escrever essa frase aqui, para que fique bem gravada aí na mente de vocês. O seu plano... Voltou a compartilhar, tá? Tá. Tá aparecendo aí, Matheus? Tá sim, tá sim. Tá. O seu plano particular. E uma vez sabido isso, quer dizer que você vai determinar os valores de mensalidades e coberturas do seu plano de acordo com os seus preços e custos, não de acordo com os preços e custos do vizinho. Então, ele só precisa ser o melhor negócio do que o seu particular. E sendo assim, a gente tem mensalidades variadas. Eu tenho alunos que têm clínicas mais diferenciadas, em que a mensalidade do plano deles passa de 100, chega até mais de 200. Por quê? Porque eles estão entregando uma odontologia muito diferenciada. E para eles, dentro daquele valor, fica mais em conta do que fechar no particular. Porque aquele paciente sabe o que ele está indo buscar naquela clínica. Tá? Eu tenho outros pacientes que têm eu tenho outros clientes, dentistas, que têm clínicas mais populares e conseguem, por ter um custo menor, ter uma mensalidade menor, mensalidade de R$ 29,90, por exemplo. Então, a mensalidade não é o vizinho, é os seus custos. Você monta os seus preços, a sua mensalidade de acordo com os seus preços e custos. E assim você garante o seu lucro, desde o primeiro paciente. Tá? Existe uma mágica para fazer isso acontecer. Tá? Na verdade não é mágica, é só matemática. Tá? Dominar os seus custos. Você conhecendo os seus custos, você consegue fazer essa mágica com os números aí para poder sair produtos interessantes. Tá? Bom, agora eu vou começar a trazer um conteúdo aqui, uma vez que eu já coloquei vocês aqui na mesma linha, na mesma página, para poder entender o sentido da proposta, vou começar a trazer um pouco de conteúdo aqui para vocês de como montar um plano. Primeira coisa que a gente pensa quando tem um plano, né, são a questão das coberturas. Então, temos 2 tipos de coberturas, tá, que a gente pode usar aí para montar os nossos planos. Tá? A gente tem a cobertura integral. Tá? O que é a cobertura integral? Cobertura integral é aquela cuja a execução completa do procedimento está inclusa. Então, por exemplo, eu tenho um plano onde está incluso a execução de limpeza, restauração, exodontia e raspagem, por exemplo. Eu não preciso pagar mais nada além para poder ter acesso à execução desses procedimentos com cobertura integral. Tá? Isso é a cobertura integral, ou seja, a execução está inclusa. E eu tenho a cobertura por coparticipação. O que é a cobertura por coparticipação? É uma cobertura onde eu preciso pagar um valor para poder receber a execução desse procedimento. Mas é um valor abaixo da minha tabela particular.
boa parte dos convênios tradicionais trabalham. Convênios médicos trabalham assim, tem vários procedimentos que é cobertura por coparticipação, né? Você vai lá, executa o procedimento, depois você recebe lá a conta da coparticipação do uso do mês. Só que não é o mesmo valor que fizeram no particular, é um valor bem mais em conta, bem mais barato. Então, vale a pena para o paciente. Tá? Então, a cobertura por coparticipação, a execução do procedimento está inclusa mediante o pagamento da coparticipação, que é um valor abaixo dela particular. Tá? Então, como que eu vou, uma vez eu sabendo isso, eu posso montar meus planos com diferentes coberturas. Tá? Então, normalmente, a gente inclui na cobertura integral procedimentos que têm custos menores. E eu incluo na cobertura por coparticipação procedimentos que têm custos maiores. Por quê? Porque se eu incluir, por exemplo, procedimentos de reabilitação que têm custos maiores, custos laboratoriais maiores, na cobertura integral, eu vou ter que ter uma mensalidade de plano muito cara para poder cobrir isso. E aí eu vou ter uma mensalidade pouco competitiva, vai ser mais difícil de vender. Então, como é que eu monto? Aí eu monto, normalmente, estrategicamente, um plano com coberturas mistas. Um plano com cobertura integral com procedimentos de execução, procedimentos com custos menores, e na cobertura por coparticipação, de coberturas maiores, de custos maiores. E assim eu consigo ter uma cobertura que englobe todos os procedimentos. Tá? Então, como utilizar as coberturas? Eu posso utilizar elas de formas variadas. Eu posso fazer um plano com um só tipo de cobertura. Posso fazer um plano que tenha só uma cobertura integral, ou só uma cobertura por coparticipação. Eu posso fazer um plano com 2 tipos de coberturas. Com os 2 tipos de cobertura juntos, né? Com os 2 tipos de coberturas juntas. Ou seja, procedimentos por cobertura integral, outros por coparticipação. Eu posso ter um plano com cobertura apenas por coparticipação. Quando eu tenho planos com coberturas apenas de coparticipação, eu posso cobrar mensalidade ou não. Por quê? Porque a coparticipação já me garante cobrir os custos de execução daquele procedimento. Então, eu posso criar ofertas um pouco mais competitivas sem cobrar mensalidade. Eu posso criar um plano apenas de coparticipação sem cobrar mensalidade, por exemplo. Aí depende da minha estratégia comercial. E se eu tiver um plano que possua pelo menos um tipo de cobertura integral, eu obrigatoriamente tenho que cobrar mensalidades. Por quê? Porque quando eu tenho a cobertura integral, quando eu tenho a execução de um procedimento inclusa, eu preciso da mensalidade para cobrir os custos dela e garantir meu lucro. Então, se eu tiver um plano onde pelo menos um procedimento está em cobertura integral, ele tem que ter mensalidade. Então, o que vai regular o valor da mensalidade é a cobertura integral. Porque na cobertura por coparticipação, a coparticipação já está garantindo a execução do procedimento, os custos do procedimento e a minha margem de lucro, mesmo que reduzida. Tá? Então, sabendo esses conceitos, vou compartilhar aqui. Então, sabendo esses conceitos, dominando esses conceitos, eu consigo criar o meu rol de coberturas de plano.
Eu posso criar planos, um plano mais básico, com uma cobertura mais enxuta, um outro plano com a cobertura um pouco mais extensa, um pouco mais caro, outro plano mais premium, com uma cobertura com mais coberturas por integrais. À medida que eu vou aumentando o rol de coberturas integrais, eu vou aumentando a minha mensalidade. Então, assim, sabendo desses conceitos, eu consigo criar uma oferta interessante para o meu paciente. E aí a gente pode ir avançando mais. Eu posso criar ofertas onde eu ancore, eu posso criar assim, oferta de 3 planos. Vamos dizer 3 planos, um barato, um médio e um mais caro. Mas eu estou querendo, o que eu quero vender mesmo é o médio. Então eu boto um mais caro ainda, para ele ancorar aquele preço, para ele achar aquele caro, e ver o médio que eu estou querendo vender mesmo, achar ele barato em comparação. Aí ele acaba indo para o médio, eu induzo ele para o médio. Entende? Então eu posso... Por isso que eu falei para vocês, assim, ó, eu estou pegando do beabá, ensinando aqui como é que é a célula do negócio e depois juntando a célula, como é que você monta a oferta do plano próprio. Criando-se as ofertas certas do plano próprio, a oferta do plano ficando entendível para o paciente, ele entendendo a proposta, quando clara e entendível, ele fecha. Tá? Garanto para vocês que ele fecha, que é o que tem acontecido. Tá? Bom. O Marvel. Marvel? Oi? Tá ouvindo? Só parece que tá travando um pouquinho a tua conexão. Você consegue só ver aí se tá tudo certo? Agora parece Tá, que melhorou. É que melhorou? eu tava vendo a qualidade da tua câmera, que ela tava meio embaçada, mas agora tá 100%. Parece que melhorou. Mas estavam conseguindo ouvir? Conseguiu ouvir o que eu estava Tava falando? sim, Tá, tava sim. Aham. tá, Mas agora parece beleza. que tá bem melhor. Pessoa. Aí pode seguir. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês poderem enxergar, porque eu posso estar falando, muito bonito, mas vocês precisam enxergar como vocês vão vender isso. Então, eu trouxe aqui 6 maneiras de como divulgar e vender o plano próprio. Dessas 6 maneiras, 5 delas, vocês não vão precisar investir nada. Não precisa investir nada para conseguir divulgar. Então, vamos lá. A primeira delas é durante o atendimento do seu paciente. Como eu falei, ele é um poderoso fechador de tratamentos. Essa aqui é muito fácil de vender. Você mostra, chega o paciente e mostra sua oferta, o seu plano de tratamento no particular. Depois que ele tomar ali o choque, você fala, mas eu tenho um plano próprio aqui da clínica que esse tratamento vai ficar bem mais acessível para você. Quer ver? Aí você oferece para ele. Então você está apresentando primeiro uma alternativa que está distante dele, depois você mostra o caminho. O plano próprio vai ser a ponte, a solução para ele conseguir fazer todo o tratamento que ele quer. E assim ele baixa a guarda, fica feliz e acaba fechando o plano para conseguir executar o tratamento. O que quase nenhuma clínica vai oferecer para ele. Segunda forma de divulgar. De divulgar o plano. Divulgar o plano na sua sala de espera. Seja através de um banner ou na TV da sala de espera. Então tá lá, o paciente está lá na sala de espera, ele está vendo um banner falando sobre o plano da clínica, ou passando na TV falando sobre o plano da clínica. Isso já desperta automaticamente a curiosidade dele. Vocês não têm ideia como os pacientes se interessam quando eles sabem. Essa clínica tem um plano? Como é que funciona? Então, só de botar isso, você já vai ter o paciente já perguntando para a sua secretária, para a sua recepcionista, como é a questão do plano, já chegando já na consulta, predisposto a ouvir a oferta do plano. Tá? Terceira forma, ligar para os pacientes que fizeram orçamentos e não fecharam. Tenho certeza que vocês devem ter aí uma lista de pacientes que fizeram orçamentos e não fecharam.
Então, vocês pegam esses pacientes, entram em contato com essa lista e fala, você veio fazer um orçamento aqui e agora eu queria informar que a gente tem um plano próprio onde esse orçamento vai ficar bem mais em conta para você do que o orçamento que a gente passou, através do nosso plano próprio. Vamos marcar um horário para você vir aqui na clínica e a gente renegociar esse orçamento? Por que ele não vai vir? Você está ligando só para dar uma boa notícia, está ligando para dizer que tem um plano que ele vai conseguir fazer o tratamento? Meus alunos fazem isso e aumentam brutalmente o fechamento desses orçamentos, porque eles reconquistam esses orçamentos. Tá? Quarta, ligar para todos os pacientes cadastrados na clínica. Deve ter aí no seu sistema milhares de pacientes cadastrados que foram uma vez só, que sumiram, né? Pacientes que sumiram. Pô, é um bom motivo. Você liga para eles para dizer, olha, agora faz tempo que você não vem aqui, agora a clínica tem um plano próprio. Vamos marcar horário para você vir aqui para explicar para você como é que funciona esse plano? Você não está ligando só para chamar para vir para a clínica, como a maioria faz. Você está ligando para chamar para vir para a clínica e ainda dizendo que tem um plano próprio. É uma novidade. É mais um motivo para ele vir. Né? Quando você faz isso, você consegue reconquistar diversos pacientes que antes nem lembravam que a sua clínica existia. Mais uma, que eu lembrei agora, não está nem dentro das 6, vão ser 7, então. Ligar para os pacientes que abandonaram seus tratamentos. Todo dentista tem paciente que abandonou o tratamento. Entre em contato com esse paciente e fala, agora nós temos um plano próprio que você consiga finalizar o seu tratamento. Vamos marcar um horário para você vir aqui e a gente renegociar seu tratamento para a gente conseguir dar sequência nele. Reconquista pacientes que já estavam perdidos e já não iam mais voltar. Tá? Sexto, fechar o plano com estabelecimentos, empresas. Poderoso isso. Você usa o plano para captar pacientes que são os colaboradores, sócios e familiares e até mesmo clientes dessas empresas. Pacientes que nem sabiam da sua existência. Você fecha o plano com eles, fecha o plano lá com o dono da empresa e capta esses pacientes na sua clínica. Eles vão fechar, você vai ganhar na mensalidade e vai ganhar ainda na coparticipação. Eles vão vir e vão fechar. Então, todas essas aqui são 6 opções que você não gasta nada para fazer o plano da... E tem uma que você gasta e que é poderosa, que é divulgar através de tráfego pago. Como eu falei, meus alunos que usam tráfego pago disseram que é o lead mais barato, porque é uma novidade. Então é bem comum. Eu tenho relato de alunos que falam que é bem comum fazer a divulgação pelo tráfego pago e ter paciente que já quer acertar o plano sem mesmo ir na clínica. Já quer ouvir a oferta, já quer passar ali o cartão ali para já chegar na clínica com o plano pronto, plano feito. Tá? Então, tudo isso aqui são formas que vocês têm de divulgar e vender. E são formas que funcionam. Comprovadamente funcionam. Tá? Bom, eu trouxe aqui uma simulação de mensalidades para vocês poderem ver como que a renda recorrente pode fazer a diferença aí no financeiro da clínica de vocês. Vamos ver essa simulação aqui. É uma simulação assim, nivelando por baixo. Tá? Vamos ver aqui, ó, mensalidades recorrentes por 12 meses. Vamos imaginar um plano que tem uma média de mensalidade de R$ 49,90 por mês. Tá? Apenas isso. R$ 49,90 por mês. Mas é a média. Tem planos mais baratos e planos mais caros, e na média, né, dentro da oferta desse exemplo, R$ 49,90 por mês de média. Então, no primeiro mês, vamos supor que você conseguiu vender para 20 pacientes. Vendendo para 20 pacientes, conseguiu uma recorrência de R$ 998 por mês. E 20 pacientes é baixo, tá? Porque normalmente meus alunos conseguem a média baixa deles, um paciente por mês.
Aí consegue pelo menos uns 30 no primeiro mês. Tá? Aí, vamos para o mês 2. No mês 2, vamos dizer que você conseguiu mais 20 novos assinantes. Aí você vai ter os 20 assinantes do mês anterior, mais os 20 novos assinantes, totalizando 40 assinantes. Então, a renda recorrente mensal vinda do plano já passou para 1.996. Tá? Aí a gente chegou no mês 3, você já aprendeu como vender, sua equipe já está mais treinada e já está conseguindo desempenhar melhor nas vendas. Aí você conseguiu vender para 40 novos assinantes. Então você vai ter os 40 dos 2 meses anteriores, mais os 40 novos, totalizando 80 assinantes. Sua renda recorrente mensal passa para 3.992. Aí veio o mês 4, você já pegou o jeito. Começou a vender melhor, começou a fechar com estabelecimentos, com empresas, né? Começou a fazer a reconquistar os pacientes com, né, orçamentos não fechados, tal, com o seu plano próprio, conseguiu aí 100 novos assinantes no mês. Então você vai ter os 80 dos 3 meses anteriores, mais os 100 novos, 180 assinantes. Renda recorrente mensal já passa para 8.952. Aí chegou o mês 5, você já está voando. Você já sabe como fazer, né, como vender, aí o pessoal já está tudo treinado. Você conseguiu 150 novos assinantes. Então você vai ter os 180 dos 4 meses anteriores, mais 150 novos, 330 assinantes. Uma renda recorrente mensal já passa para 16.437 em 5 meses. E aí vamos supor que você mantém essa média até o final do ano. 150 novos assinantes por mês até o final do ano. Tá? Ao final de 12 meses, você vai ter 1.380 assinantes, totalizando R$ 68.862 de renda recorrente. Isso não é bom para já garantir um mês? Imagina todo mês você já ter 68.862, 70 mil entrando aí, sem precisar fazer esforço, sem precisar que o paciente venha na clínica, sem precisar vender, só de mensalidade recorrente. Tá? Isso muda a sua clínica de patamar. Os próximos tratamentos ainda, até aqueles que vêm pela coparticipação, vão ser tudo lucro. Então, veja o potencial de alavancamento de lucratividade que dá um plano próprio aí. Tá? Isso, assim você deixa de ser refém de ficar correndo atrás de novo paciente toda hora para poder vender e começa a respirar, começa a ter um fôlego financeiro para ter uma saúde financeira, para olhar para o seu negócio e começar a fazê-lo crescer. Porque, fora isso, você só tem tempo de apagar incêndio, porque as contas engolem. Tá? Então, gente, bom, eu sei que eu falei aqui bastante coisa, pode ter confundido, né? Mas eu acredito que eu tenha conseguido deixar claro aqui a ideia de como montar um plano. Tá? O plano próprio, você precisa saber um pouco mais para poder montar a oferta certa. Tá? Eu não ia conseguir trazer tudo isso, como tu montar um plano só em 1 hora de aula aqui, tá? A oferta certa. Eu quis trazer aqui uma ideia para vocês conseguirem visualizar o potencial do negócio e como dá, e como é possível. Né? E desmistificar também essa questão de INSS, tal, que eu sei que bloqueia muito o dentista. Tá? Agora, vocês podem estar pensando, nossa, legal, tal, mas como que eu vou montar minhas coberturas? Como que eu vou montar o preço certo? Né? Como que eu vou, das mensalidades? Como que eu vou montar minha tabela de coparticipação? Então, eu tenho uma forma aqui, um método para trazer para vocês, tá? Que vai possibilitar aí que vocês consigam montar o plano de vocês com facilidade, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, novamente. Aí, vou explicar aqui para vocês. Tá aparecendo aí? Tá sim, tá no plano próprio 2.0. Isso. Então, pessoal, eu tenho um método aqui que chama Plano Próprio 2.0 que mostra e ensina para vocês exatamente como montar cada um dos seus planos, suas coberturas, a tabela de coparticipação com lucro e as mensalidades com lucro, tá? De forma a chegar no valor de mensalidade, com os seus custos e preços, que vocês consigam ter lucro, né?
como divulgar, como vender, ou seja, o pacote completo. Tá? Então, no Plano Próprio 2.0, você tem 27 videoaulas com o passo a passo de como criar e implantar um plano odontológico próprio aí na sua clínica. Tá? As videoaulas estão hospedadas na plataforma KiwiFi, que você terá acesso. Tá? Então, elas são didáticas, passo a passo, bem fácil. Só seguir o passo a passo que, assim, seguir, inclusive nas aulas, tem até um tempo, um período sugerido para você conseguir executar cada passo. E seguindo os passos dentro do período que é determinado, em menos de 30 dias, o seu plano já está pronto captando o paciente. Então, se você for disciplinado, assistir às aulas, seguir os passos e cumprir os prazos, em menos de 30 dias o plano já está funcionando e já captando pacientes aí, já gerando renda recorrente. Tá? Mas eu sei que só as aulas não são suficientes, então a gente entrega alguns bônus, tá? Para você poder ter o plano, a oferta que vende do seu plano próprio. Tá? O primeiro bônus que a gente oferece é o modelo de apresentação do plano. Tá? O modelo de apresentação é aquele que é uma apresentação em PDF, onde você vai mostrar, o que mostra todo o plano, né, apresenta a sua clínica e a cobertura dos planos, os valores dos planos, tudo que envolve o plano, de uma forma bem simples, concisa, né, e agradável. Tá? É um modelo pronto, que você consegue editá-lo com as suas cores e a sua identidade visual. É só subir esse modelo no Canva, né? Todo mundo deve conhecer o Canva, e ele já foi feito no Canva para isso, para ser editável no Canva, e você consegue facilmente lá trocar a identidade visual pela sua identidade visual. Mas o modelo, o design já está pronto. Tá? É só mudar com as suas informações do plano. O segundo bônus que a gente entrega é o modelo de carteirinha do plano. Tá? Todo plano é importante ele ter uma carteirinha. Tá? Porque para o paciente apresentar essa carteirinha e ele se identificar e ter acesso aos benefícios e coberturas que o plano dele dá. Tá? E é legal porque o paciente ele gosta de ter alguma coisa, né? Ele se sente parte do plano. Então a carteirinha é algo assim, é isso que conecta o paciente ao plano. Então a gente já dá esse modelo de carteirinha, que é editável também no Canva, o modelo está pronto, você pode trocar suas cores, sua identidade visual, tá? E fazer a sua carteirinha do jeito que é de acordo com a sua identidade visual. Tá? Você pode usar ela como virtual, uma carteirinha virtual, onde você envia por WhatsApp mesmo, ou por e-mail, ou você pode imprimir essa carteirinha. Alguns alunos meus gostam de ter física e conseguem imprimir, mas já foi feita para ser virtual mesmo. Se for virtual, não tem problema. O paciente já está acostumado, ele já apresenta lá a carteirinha no celular dele e já está apto a mostrar que faz parte do plano. O terceiro bônus que a gente dá é algo que os dentistas perguntam muito, e a gente já dá isso pronto, que são os modelos de contratos. Tá? A gente dá 2 modelos de contratos. O contrato com os estabelecimentos, quando você fechar com empresas, e o contrato com os pacientes em geral. Os pacientes que vierem na sua clínica lá, que você vender, tá? Ou seja, o contrato pessoa física, a gente já dá esse modelo de contrato. É um documento em Word, que é só você trocar ali os dados do seu plano, os dados da sua clínica, e com os dados de quem você está fechando, e o arcabouço ali do contrato já está todo pronto. Tá? O quarto bônus que a gente dá é o modelo de banner para sala de espera. Então, lembra que eu falei? Você consegue divulgar ele na sua sala de espera. Então, você pode dar esse modelo de banner, você apenas muda aí, você consegue editar, botar a sua identidade visual nele, a sua logo, tal, e consegue botar na sua sala de espera para divulgar o seu plano. Tá? A gente fornece isso aqui para você também. E o quinto bônus é um super bônus, tá? Que eu considero um dos mais importantes para fazer o plano próprio acontecer, que é uma consultoria individual de 1 hora comigo. Tá? Ou seja, eu não vou te deixar na mão. Você vai assistir as aulas, monta o seu plano, ou assiste as aulas e monta uma parte dele, ou como quiser, e depois você entra em contato com a nossa equipe e marca uma consultoria individual de 1 hora comigo, onde você vai mostrar o seu plano para mim,
né? Ou vai tirar suas dúvidas e eu vou ajustar o seu plano, deixando ele pronto para ser feito. Isso tem um valor enorme, porque muitas vezes, por mais que esteja mastigado, às vezes as pessoas têm um pouco de confusão, às vezes precisam de algum ajuste para deixar a oferta certa mesmo, matadora, para ser feita. E aí, esse é o momento de falar comigo. Então, vocês não vão estar abandonados. Lá dentro da QIFI, já tem, em cada aula, as perguntas que vocês podem fazer, e eu entro todo dia lá. Todo dia eu entro na QIFI, tá? E respondo as perguntas que deixam lá. Então, esse suporte vocês vão ter aí sempre, tá? Mas, fora isso, tem um suporte individual, né? Vai ter uma consultoria uma hora comigo aqui, numa videochamada, onde vai poder apresentar o seu plano para mim e eu poder fazer os ajustes nele. Então, assim, essa consultoria individual ela pode ser feita a qualquer momento. Tem gente que gosta de assistir as aulas, depois fez a consultoria comigo. Tem gente que gosta de assistir, montar o plano, depois me chamar para a consultoria. Tem gente que gosta de falar comigo antes de assistir as aulas. Tanto faz, você vê o seu melhor momento. Tá? Mas é um super bônus que faz toda a diferença para fazer o plano funcionar. Tá bom? Bom, vou falar de valores aqui para vocês, desse plano próprio. O plano próprio, ele tem um valor bem acessível. Tá? Muito, muito mais acessível do que vocês estão pensando. O valor deles é 12 vezes de R$ 51,40 ou 497 à vista. Tá? Ou seja, vendendo 2 limpezas, você já cobre esse curso aí. Esse curso aí. Aí eu te garanto que você vai vender muito mais que 2 limpezas no plano, com o seu plano próprio. Tá? Mas, hoje, para vocês aqui, eu vou fazer uma promoção. Tá? Vou fazer um preço especial para quem fechar o plano próprio até as 23h59 de hoje. Tá? Que é um desconto especial. Ele vai ficar por 12 vezes de R$ 41,12 ou R$ 397,60 à vista. Tá? Dando R$ 100 de desconto para quem fechar até hoje o plano próprio, até as 23h59. Tá? Para ter acesso ao plano próprio, nesse valor promocional, vocês vão usar um cupom de desconto. Né? Eu vou pedir para o Matheus aí disponibilizar o link, né? E para onde acessa aí o plano próprio. E o cupom de desconto é a palavra JÁ. Basta colocar a palavra JÁ no campo destinado ao cupom de desconto, você vai ter acesso a esse valor especial aqui. Tá? Então, gente, R$ 397,60. Isso aí, 2 limpezas. No caso aí, dependendo de alguma clínica, é uma limpeza só. Tá? Vocês vão vender muito mais do que uma limpeza ou 2 com o plano próprio de vocês. Isso eu garanto para vocês. Tá? Antes de terminar, eu vou abrir para perguntas também. Eu gosto de deixar uma frase que eu sempre deixo aqui para toda a palestra que eu dou. Existe um maravilhoso mundo por trás da coragem. Tá? Então, quem ainda está titubeando em fazer qualquer projeto que seja, ou tomar qualquer atitude, seja, no caso aqui, um plano próprio, ou qualquer outra que você tenha na sua vida, saiba que existe um maravilhoso mundo por trás da coragem de tomar atitude. Tá? Matheus, queria abrir para perguntas? Boa, vamos ver aqui. Pessoal, a gente sempre deixa um pedacinho aqui, né, para perguntas, então se vocês quiserem aproveitar, tá, para perguntar, pode ser aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone aí, esse é o momento, tá? O Marco, eu vou começar puxando aqui a fila para a gente ver como é que vai ser, mas daí, por exemplo, criei o meu plano ali, criei o plano Prospecta, por exemplo, e aí esse valor que você colocou aqui, eu tenho um prazo, então, por exemplo, alguma coisa assim, meu plano ele vai ser válido por 1 ano. Eu tenho esse valor, tem um prazo, assim, se você me fez entender? Entendi. Assim, o contrato, você vai fechar o valor pelo contrato, né? O contrato que eu recomendo é de 1 ano. Uhum. Tem alunos que fazem de 24 meses? Tenho. Uhum. Só que quanto mais você estende o contrato, o prazo, mais difícil de vender. Entendi. Então, assim, como o plano próprio vai ser
um novo produto para vocês, Uhum. e vocês vão estar querendo fazê-lo acontecer, eu recomendo começar com 1 ano. Entendi. Depois que ele já ganhou um pouco mais de tração, vocês podem passar para 2 anos. Tá? Entendi. Boa. E Mas uma coisa começa 1 ano. que é válido falar também para o pessoal é o seguinte: eu sempre trabalho muito isso, por exemplo, com as financeiras, que é um exemplo, eu acho que é mais recente. As financeiras, houve uma época que quase nenhuma clínica tinha acesso, então as que começaram com as financeiras nadaram de braçada, né? Conseguiram ali ter muito resultado com isso. Hoje em dia é difícil uma clínica que não tem financeira. O que eu quero dizer com isso é que quando tem um movimento que você pega ele no início, você aproveita muito. Exemplo, o Bitcoin. Quem pegou lá no começo, a gente está muito feliz. Então, assim, hoje ainda essa questão do plano próprio é algo novo para algumas regiões, né? Então, assim, poucas clínicas têm isso. Vamos pegar a roda de amigo de vocês. Todo mundo aqui conhece dentistas, né? Quantas clínicas tem essa questão do plano próprio, tá? Então, já começa a ver por aí como que tem um grande oceano azul. E hoje, a odontologia, você vê aí muitas clínicas até que estão fechando, até redes, né? Por quê? Porque tá todo mundo meio que fazendo a mesma coisa. É anúncio na rede social. Pronto. Né? Então, a odontologia, ela vai ser de gente diferente a partir de agora. Por quê? Porque ela inchou muito. Então, a partir de agora, só vai ficar quem realmente é bom, né? Quem realmente faz algo diferente. Porque senão, se você ficar fazendo o mesmo movimento que está todo mundo fazendo, você vai passar por dificuldade e às vezes você não aguenta, né? Então, o oceano azul são coisas diferentes que você faz. O oceano vermelho é todo mundo brigando pela mesma coisa, brigando pelo mesmo paciente, fazendo a mesma estratégia. Então, eu vejo que essa questão do plano próprio, ela é um oceano azul, uma vez que a sua concorrência ela é muito baixa. Dito isso, para complementar, como eu falei para vocês lá no início da reunião, ano que vem, virando janeiro, você já vai ter um reajuste de 12% no seu custo. Dito isso, só com a possibilidade de você poder anunciar o seu plano, anunciar o seu diferencial ali, né, sem nenhum tipo de infração, só isso por si só já diminui o teu custo por lead. Né? O teu custo por lead vai ficar muito mais em conta, dependendo do tanto que você investe, nem um mês, às vezes em 15 dias já paga tudo isso, né? Mas você parar para analisar ali exatamente quanto que você está pagando. Por exemplo, a nossa média hoje aqui na Prospecta é de R$ 30. A nossa média, né, de custo por lead. Então, eu imagino que no plano, deve dar para chegar em uns 10 facilmente. Então, olha a redução disso, entendeu? Só de eu sair de um anúncio falando de um implante e eu falar, né, dessa estratégia que o Marvel explicou. Então, olhem por essa ótica também. E o que nós já estamos fazendo, não sei se todo mundo sabe, nós temos uma clínica própria. E até mesmo na Prospecta a gente está trabalhando com isso. Eu tenho sempre trabalhado para diversificar minha fonte de aquisição de novos clientes. Então, a gente tem campanhas de indicação, a gente tem parcerias, nós temos lives, nós temos conteúdos, nós temos sim o tráfego, né? Nós temos os canais orgânicos, enfim, todo canal que eu posso participar, nós estamos trabalhando. Mas já pensando nessa questão que ano que vem vai ficar mais caro, porque aqui a gente investe o valor mensal considerável, só esses 12% aí já vai um valor que eu não pretendia gastar por mês, entendeu? Então, quem não se programar para isso, vai iniciar o ano e vai começar a sofrer. Aí só vai sentir isso depois, né? E normalmente a gente não vê o custo baixar, né? Só aumentar. Então, acho que já é algo válido, porque ainda tem tempo para não esperar acontecer para daí depois se mexer. Porque o conhecimento, a informação vocês estão tendo. Então, agora é a hora meio que da ação, né? O que a gente pode fazer? E igual a Marvel falou aí, acho que 2 limpezas que a gente faz aí, eu acho que vocês já conseguem recuperar esse valor investido. Tem garantia, Marvel? Qualquer coisa? Tem a garantia, né? Se eu não estiver enganado. Tem aqueles 7 dias, dias de né? garantia, né? 7 dias Então tradicional. também praticamente aí não tem risco, uma vez que você aplicar, não é para não dar nenhum problema. Alguém tem alguma dúvida, gente? Gostaria de pontuar alguma coisa? Ou posso seguir aqui? Tá, uma outra questão, Marvel, que eu pensei aqui, que eu fui anotando enquanto você falava, tá? Uhum. Pensando nessa questão dos convênios, né? Então, por exemplo, o paciente hoje, ele vai pagar isso para você
no cartão de crédito, você coloca um boleto bancário? Boa pergunta. Você pode ter 3 formas de pagamento. Tá? Você pode passar o valor anual parcelado em 12 vezes. Ok. Que é a forma mais segura de receber. Sim, então, justamente, né? Uhum. E você pode cobrar na recorrência, por cartão. Tá? Para quem não sabe o que é recorrência, é aquela opção de pagamento onde cobra só a mensalidade do mês. É que nem a Netflix aí cobra. Tá? Não usa o limite do cartão. Quer dizer, o limite só da parcela. Ou você pode cobrar no boleto, que é o mais arriscado. Então, qual é a estratégia? Você incentiva o paciente a fazer pela forma mais segura para você receber. Então, vamos supor que o seu plano custe R$ 49,90. Então, ele vai ser 12 vezes de R$ 49,90, se ele passar o ano todo parcelado em 12 vezes. Se ele fizer numa recorrência, R$ 59,90. Se ele fizer no boleto, R$ 69,90. Então, eu vou desincentivá-lo a fazer no boleto. Entendi. Se você junta isso com um contrato, você reduz brutalmente a inadimplência. Não, perfeito. É igual muita gente, vou associar um outro segmento aqui, mas imagino que já deve ter passado por isso na academia. Então, plano trimestral, semestral, anual, né? Isso. Boa, perfeito. E para finalizar aqui essa questão, você falando dessa questão de plano agora também me lembrou de uma questão. Hoje, os pacientes também, quando eles vão falar de plano, eles têm aquela questão de carência. Então, esse plano, esse produto que a gente está falando aqui, ele é algo que eu vou ter essa carência, ou o paciente ele vai pagar essa mensalidade basicamente para ele ter uma tabela diferente, ou é uma coisa de tipo assim, pô, ele vai ter uma limpeza a cada 3 meses dentro desse valor dessa mensalidade. Ele vai ter, por exemplo, um canal a cada 6 meses, exemplo, uma extração por ano. É algo nesse sentido, ou ele é mais algo no sentido de desconto na minha tabela de valores? Como eu tinha te falado, Matheus, tem a cobertura integral e a coparticipação. O desconto na tabela de valores é a coparticipação. Essa você não vai ter problemas de não cobrir os custos, porque ela vai ser feita baseada nos teus custos. O que é o perigo de você de você não cobrir os custos é nos procedimentos de cobertura integral. Esses, a mensalidade tem que cobrir. Agora, para que a mensalidade cubra e você não perca a mão, ou seja, que o paciente faça muitos procedimentos e não cubra, que não dê tempo da mensalidade cobrir, você utiliza algo que eu chamo de limitadores. Você pode usar 2 tipos de limitadores. Um é a carência. Tá? O outro é a quantidade máxima de procedimentos que podem ser executados por mês. Entendi. Tá? Então, você pode fazer, por exemplo, uma cobertura integral de procedimentos de clínica geral, por exemplo, mas limitar que eles só podem fazer 2 procedimentos deles, no máximo, por mês. Porque aí está dentro, a mensalidade consegue cobrir. E aí, quando ele for fazer no próximo mês, os outros 2 já tem a mensalidade cobrindo. Tá. E por isso que é importante conhecer os números, então, custo por procedimento. Exatamente. Certinho. Agora sim, tu falou um ponto certo. Isso aqui dá certo, mas não é brincadeira. Eu tenho plano, assim, vou te falar bem sinceramente o que acontece. Eu tenho ali, né, o passo a passo no plano próprio 2.0, certinho, para você fazer de um jeito que você não tenha prejuízo, nem se você tiver um assinante só. Né? Porque muita gente, às vezes, pensa que, eu preciso ter quantos assinantes para poder estar valendo a pena o plano. Não, do jeito que a gente tem ensinado, se você tiver um assinante só, você não tem prejuízo. Tá? Agora, tem que seguir um método para fazer, considerando os custos. O que a maioria dos alunos, mesmo sabendo do método, tendo acesso ao método, faz? Utiliza a lei do menor esforço. Vai lá e pega os exemplos que eu dei de mensalidade e joga no seu plano. Entendi. E seja o que Deus quiser. Aí tá na sorte, né, amigo? Entende? Então o método tá lá para você fazer de acordo com os seus preços e custos.
Eu já estou com experiência aqui, porque eu faço a consultoria aqui para quem faz o plano próprio, né? Cara, os valores de mensalidade são variados, bem variados, porque a realidade de clínicas é bem diferente. Uhum. E o benefício, assim, a beleza do plano próprio é que você consegue, através do método, encaixar tanto clínicas caras, diferenciadas, que dão um atendimento diferenciado, como clínicas populares. Se aplicar o método, o valor da mensalidade vai se adequar de acordo com os seus custos e preço do que você está entregando. Uhum. Tá? Perfeito. O Alex, ele colocou aqui uma pergunta. Alex, caso você queira abrir o microfone, fica à vontade, tá? Certo. Diga lá. Boa noite. Sobre o de coparticipação, eu posso limitar a quantidade de procedimentos por mês também? Igual você falou aí, se for o ilimitado aí, o valor máximo, eu posso colocar 2 procedimentos por mês. Agora, se for de coparticipação, pode também ou não? Alex, pode, mas eu te pergunto, para quê? Dependendo dos cálculos, para ver se a conta fecha ou não. A coparticipação, se tu fizer do jeito que a gente ensina, a conta vai sempre fechar. Porque a coparticipação foi feita para você ter lucro nela. Você Entendi. reduz um pouco a sua margem de lucro, para você ganhar na quantidade. Como você quer ganhar na quantidade, quanto mais eles fizerem, melhor. Então tu não tem que limitar, tu tem que estimular. Vem fazer. Certo. Coparticipação é vem fazer. Porque quanto mais ele fizer, mais o seu lucro aumenta. Certo. E aí um outro ponto aí, acredito que você deve mostrar no seu curso, eu estava pensando aqui sobre a quantidade de horas disponíveis que eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 cadeiras hoje na minha clínica, eu vou deixar uma cadeira para atender o plano, e aí essa cadeira, quantas horas eu tenho de atendimento nela no mês, quantas vidas que eu posso vender de plano para conseguir atender dentro de um ano. Por quê? Porque tem a quantidade de pacientes máximos que eu vou conseguir atender nessa cadeira, né? E para não ficar igual ter uma clínica aqui em Araxá, que eu tenho 3 limpezas no ano, mas eu nunca consigo agendar essas 3 limpezas porque nunca tem horário. Tá. Então, para isso, eu não posso vender muitas vidas, né? Assim, eu gosto, a gente estava falando ali sobre os limitadores, e quem vai te ajudar nisso são os limitadores. Eu falei ali que tem 2 tipos de limitadores, né? A carência e a quantidade máxima de procedimentos por mês. Eu prefiro, e eu só trabalho com o limitador da quantidade máxima de procedimentos por mês. Por quê? Porque ninguém gosta de carência. Já vai me dificultar para vender. Se eu estou empolgando o cara para comprar o plano, eu falo que tem carência, ele já vai ser um impedidor para ele comprar. Se eu falo que não tem carência, ele já vai ficar empolgado e ele nem vai ouvir direito sobre o limitador. Agora, com o limitador vai garantir que a mensalidade vai cobrir e vai garantir que não vai lotar minha agenda com um procedimento que está incluso. Agora, com a coparticipação, eu quero mais é que ele venha. Entendi. Entendeu? Porque se ele vier, eu estou ganhando. Eu estou ganhando na margem de lucro mesmo, porque eu fiz uma coparticipação com lucro. Entendi. Tá? E assim, né, amigo? Se tu vê que o plano tá pegando, tá vindo gente por coparticipação, pô, monta mais cadeira. Monta mais cadeira. É um problema bom de resolver. É um problema bom de resolver. Certo. Que chegue nisso. É um problema bom de resolver. Aí começa uma estratégia de gestão, né? De fato, de começar a ter que trabalhar, de ver qual é o caminho que você deseja seguir. Oferta e demanda, né, Marvel? Aí é oferta e demanda e analisar. Às vezes aumenta também o valor da mensalidade, reajusta o próximo Exatamente. ano. Você pode regular dessa forma. E outra coisa, assim, ó, o plano próprio, lembra daquelas 6 formas que eu coloquei ali de vender o plano próprio? Aquelas 5 primeiras que não envolvem tráfego pago, elas estão no teu controle. Entende? Tu vai começar a oferecer para quem você quiser. Você vai começar a ligar para os pacientes da sua base, para quantos você quiser. Se você está vendo que tu pessoal está aceitando e não está dando conta, você segura uma onda. E aí você vai olhar e falar assim, cara, esse produto pega. Agora eu tenho certeza que ele pega. Eu vou aumentar minha estrutura e aí eu vou meter um tráfego pago e vou botar para quebrar. Entende? Então ele permite, aquelas outras formas, e permitem que você vá crescendo com consistência gradativamente.
Perfeito. E até ó, talvez até é bom pegar um para testar, até para ver, né, como que vai ser, faz um MVP que a gente chama, né? Isso, é. Testa uma categoria, vê quais vão ser possíveis melhorias, oportunidades ali de processo, de melhorar tudo bem certinho a sua entrega. Pô, validou, aí você sai indo para as outras categorias, porque você sai querendo meio que fazer tudo ao mesmo tempo, Isso mesmo. aí Isso. às vezes você perde um pouquinho. Então, testa uma categoria, faz funcionar, talvez chega numas 30 pessoas ali, viu que tá redondinho, aí você escala, entendeu? Aí você vai para as outras categorias, depois, se for o caso, também vai para o tráfego. Mas tem muito caminho também que dá para fazer só de parceria, quantos estabelecimentos tem aí na cidade, né, que dá para fazer, né? Então tem bastante coisa, tá? Alguém gostaria de reforçar mais alguma coisa, Marvel? Alex, gostaria de falar mais alguma coisa também? Não, tranquilo, era esse ponto mesmo. Tá, boa. Marvel? Não, o único recado que eu queria dar para vocês é que, assim, cara, não é porque o produto é meu, não, mas, assim, tá pegando, tá? Tá funcionando isso aí. Tá funcionando tanto, e o pessoal, os dentistas que estão entrando, estão acreditando tanto na ideia, que eu tive um cliente aqui, eu não sei se eu cheguei a te contar, Matheus, que tem uma clínica grande em Fortaleza, que ele contratou uma mentoria minha para eu montar o plano para ele, e comprou uma passagem para eu ir lá para Fortaleza, na clínica dele, para implantar o plano dele, tão a sério que ele está levando. E é uma clínica que cobra caro. Uhum. É uma clínica já ganhou a passagem de férias do final do ano aí, já. Não, porque eu só vou trabalhar lá, né? Mas pelo menos eu vou conhecer Fortaleza. Mas isso aí, dependendo se fizer bem certinho, isso vira até modelo de negócio. Se você pega, por exemplo, né, São Paulo, grandes regiões assim, que tem às vezes um fluxo contínuo de pessoas, igual eu já vi lá, que é muito comum ficar em trem, essas clínicas que ficam assim, em lugares que tem um fluxo grande, sabe? Metrô, esses lugares, às vezes você monta um negócio, um modelo de negócio com baixo custo, com recorrência, como se fosse a ortodontia lá atrás que fizeram, né? Então é uma baita estratégia, mas tem que saber bem os custos, né? Tem que saber bem o que está fazendo ali. Mas beleza, Marvel. Eu deixo então aquele link, vou disponibilizar para o pessoal. Tem algum telefone para contato? Eu mando aqui para ti no teu WhatsApp, tá? Isso, só para eu colocar ali um suporte, alguma coisa. Suporte ali, tá? Tu já recebeu aí no WhatsApp os links, né? Já. Tá? Para quem está aqui na sala, eu já disponibilizei o link aqui no chat aqui, tá? Boa. O link onde você consegue adquirir o plano próprio 2.0, tá? Vou botar de novo aqui. E o cupom de desconto, não esquece, que é a palavra já. Tá? Esse cupom está valendo até hoje, às 23h59. Aí depois das 23h59, aí é o preço normal. Tá. Perfeito, então, vou divulgar aqui para a galera. A reunião, ela fica disponível em breve, então assim que ela ficar disponível, eu mando para quem não pôde assistir, mas de qualquer forma, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui fazendo algumas divulgações ali no grupo, fui colocando um pouquinho lá para a galera, tá? Então, Marvel, e a todos que estão aqui, agradeço, tá, pela disponibilidade, por mais essa reunião aí com a gente.